Atitudes basilares. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas ao seu companheiro de ministério, de trabalho com as igrejas, chamado Timóteo, 2 cartas, por isso na Bíblia temos 1 Timóteo e 2 Timóteo, no Novo Testamento, na palavra. Quando olhamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele escreve da sua prisão em Roma, a sua prisão derradeira, estava com a pena de morte decretada. Nós, olhando o texto, podemos dar esse tema a esta carta, atitudes basilares. Paulo tem uma série de orientações sobre posturas, atitudes que Timóteo deveria ter e que eu e você precisamos ter. Talvez até Paulo pensando nos seus momentos derradeiros, uma última palavra, um último testamento, para deixar instruções de conduta de vida cristã. Então a palavra de Deus assim chega a nós nesta noite em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos focar do verso 14 ao verso 15. 2 Timóteo 4, 14 a 15, é a porção da palavra de Deus para a sua vida e coração nesta noite. Há um verso que nós temos destacado já em outras quartas-feiras e queremos mais uma vez recordá-lo como um verso-chave desta carta, quando pensamos em atitudes basilares, posturas fundamentais. 2 Timóteo 1,7 é o nosso verso. Convido você a recitá-lo junto em alta voz, e assim vamos ministrar ao nosso coração e uns aos outros aqui nesta noite. Vamos juntos deste verso, então. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, falando em postura, falando em atitude, eis aí um verso-chave nesta carta, que já nos dá uma grande direção. Não o espírito de covardia. Jamais o crente deve ter o espírito de covardia. Deus é maior que o mundo e todas essas coisas. Mas então ele também não é alguém que vive na sua valentia. Ele tem, da parte de Deus, o que é o poder de amor e de equilíbrio. No poder de Deus. Muito bem. Nosso texto agora, no capítulo 4, 2 Timóteo 4. Nosso foco está do verso 14 até o verso 15, mas eu vou retroceder um pouco para nós lembrarmos aqui o espírito e o ambiente, a condição em que as coisas são colocadas. Como o apóstolo Paulo, a partir da prisão, escreve de uma forma muito pessoal, muito íntima, muito real, sobre a sua história, a sua caminhada. Deixa eu voltar até o verso 9. Paulo escreve a Timóteo assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Pedidos de um homem da prisão, muito pessoal, muito íntimo, muito real, muito humano. E agora o nosso foco, então, nos versos 14 e 15, vamos receber a palavra de Deus de coração e mente aberta neste momento. O apóstolo continua: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Mais uma vez o texto: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que me fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Maldade. Maldade é algo comum, presente na humanidade, não é verdade? Surgiu
ali a partir do século XVIII em diante, especialmente século XVIII, uma ideia muito humanista, isto é, a ideia centrada no ser humano e não em Deus e na sua palavra, algo que o próprio humano formula, uma visão própria do ser humano, do humanismo, que começou a propagar a ideia de que o ser humano é naturalmente bom. A maldade é algo que vem de fora dele. Então, o que é mal é o sistema ou os sistemas. E as ciências humanas têm trabalhado com isso, com essa perspectiva em todas as suas propostas e nas suas diversas categorias. O ser humano é bom. Então, todas as soluções e todas as análises não consideram a maldade do ser humano, isto é, o que a Bíblia tem como conceito pecado. Sempre há uma explicação e uma justificativa. E isso cresceu tanto que nos nossos dias, então, vai desaguar na vitimização. Todo mundo é vítima, ninguém é culpado. E nos nossos dias vai se falar somente em direitos e nunca em deveres. Há toda esta ideia, então, de que o ser humano é bom. Começa especialmente com um homem chamado Rousseau, isso nos tempos da Idade Média para cá. E ele tem influenciado muito a pedagogia, mas ele entendia que o ser humano um dia existiu sozinho, no estado selvagem, e lá ele era ótimo. E o que estraga o ser humano é quando ele então se ajunta em coletividade. Bem, a Bíblia tem uma visão totalmente diferente, e se há algo que não precisa muita argumentação, é só ser realista e olhar a convivência humana. Realmente poderíamos dizer que a maldade é algo que não é próprio do ser humano, é de alguma outra forma, é da coletividade. E quando alguém me diz isto, até dá uma frasezinha, uma colocação muito comum, quando se diz que, então, o homem é produto do seu meio. Certamente o meio tem a sua influência a nós, mas quando aplicam isto à questão da maldade, e aí dizem, então, que o plano do ser humano é o seu coletivo, a sociedade, etc., o sistema econômico, educativo, seja lá o que for, a minha pergunta é sempre, bem, se é a coletividade, a sociedade que corrompe o ser humano, o indivíduo, quem corrompe a sociedade? A verdade é que vai desaguar num coração humano que é maldoso. Por isso, sem delongar mais, vamos estabelecer o fato aqui, que não deve não surpreender a ninguém, a não ser quem não quer olhar para a palavra de Deus e olhar para a observação empírica. A maldade está aí, está no coração humano, e ela pipoca, e é presente em nós. Ele contamina o meio, ele contamina tudo o que ele propõe a montar, fazer, inclusive a coletividade. Enfim, creio que todos aqui haverão de dizer nesta noite, eu já tive o meu encontro com um maldoso, um assim daqueles marcantes, aqueles que fazem um estrago, aqueles que têm um impacto na nossa vida tremendo. Ou não, será que alguém se levantaria aqui nessa noite e diria, eu nunca? Creio que não. A questão toda, como é que nós lidamos com o maldoso que está à nossa volta? Proponho a você, a partir da palavra de Deus, nesta noite, que você precisa enquadrar o maldoso. Isso mesmo, enquadrar o maldoso. E deixe-me dizer desde já que nós estamos falando a partir da palavra de Deus, lemos e focamos agora em 2 versos apenas, mas estamos falando de 2 versos que estão na palavra de Deus, poderíamos até restringir a esta carta apostólica segundo Timóteo. Então, esses 2 versos estão num contexto amplo do Evangelho, Deus revelado em Cristo, em graça e misericórdia, através da morte de Cristo na cruz por nós, pecados. Eu sou pecador, a sociedade é, mas antes dela e primeiramente eu sou. Então, quando nós olhamos esses 2 versos e pensamos em enquadrar o maldoso, não vamos pensar que nós estamos falando aqui de um moralismo ou apenas de uma autoajuda de como a gente viver melhor, relacionar melhor, mas a partir de uma visão do Evangelho. Eu, como crente em Cristo Jesus, se realmente eu já sou de Cristo, como é que eu devo lidar
com aquele que vem com atos de maldade à minha volta e em relação à minha pessoa e me atinge profundamente. Então, enquadrar o maldoso aqui a partir desta visão do Evangelho em Cristo. Não qualquer visão humana de simplesmente chegar, então, e tomar aquele que fez o mal, vou enquadrá-lo, mas no sentido, desculpe, no sentido bíblico. Enquadrar o maldoso. Nós ficamos surpresos quando o maldoso surge. Não deveríamos ficar. A palavra de Deus nos fala de quem o ser humano é, o que é o seu coração. Na verdade, você deve esperar um maldoso aparecer. Uma hora dessa ele chega à sua vida. Neste mundo, neste lado de cá do rio da eternidade, eles estarão sempre por aí, pessoas haverão de tomar esse caminho muitas vezes. Não fique surpreso. Oh, não esperava isso. Como é que pode ser isto? Conte, não é? Espere o seu surgimento. Não deve ser uma surpresa para você. Não foi surpresa e aconteceu com o apóstolo Paulo. Se aconteceu com ele, vai acontecer com você, vai acontecer comigo também. Bem, Paulo fala de um sujeito aqui chamado Alexandre. Alexandre, no nosso texto, traduzido como o ferreiro. O termo é aquele que trabalhava de forma mais, na raiz mais estrita, seria aquele que trabalha com o cobre, mas depois o termo ganhou a ideia de qualquer um que trabalhasse com metal, qualquer tipo de metal. E aí poderia ser desde um ourives, como alguém que trabalhasse com grandes peças de metal, inclusive ferramentas, ferro, etc. E ele é chamado de Alexandre, o ferreiro, um fundidor de cobre, de metais, e que moldava também tudo isto. Bem, na nossa igreja nós temos diversos Alexandres, alguns pelo menos, mas nenhum deles é este aqui. E a tradução que escolheram aqui por o ferreiro é interessante, né? Porque a gente já fala daquele que gosta de ferrar os outros. O Alexandre aqui, então, ele fazia de dois jeitos a sua atividade de ferreiro. E no caso aqui, Paulo foi a vítima. Paulo vai dizer aqui que ele causou muitos males. Maldade, maldoso. E vamos então, dentro do que eu já lembrei vocês aqui, estabelecer maldade. O que nós queremos dizer com isto? Nós, iluminados pela palavra de Deus, entendemos o que é maldade e sabemos a definição dela. É todo o comportamento que nasce no coração humano e vai a ações que difere, discorda da doutrina do Evangelho e, então, consequentemente, ou paralelamente, a ética ao comportamento do Evangelho. A ética cristã, a doutrina cristã, aquele coração em cujas atitudes fogem, entram em conflito, discordam daquilo que deveria ser à luz da vontade de Deus revelada na palavra e, particularmente, revelada em Cristo. E a bondade, que seria, então, o contrário aqui de maldade. A bondade é aquilo que está alinhado com o Evangelho, com a verdade de Deus, em nossos pensamentos e em nosso comportamento. Então, vamos entender bem Alexandre e os Alexandres da vida que possam surgir, que sejam esses ferreiros que, na verdade, prejudicam as pessoas, nesse sentido de pessoas que, então, não estão nas suas intenções e ações dentro e de acordo com a vontade de Deus, a ética, a doutrina do Evangelho. Nós não vivemos num mundo de bons, a palavra de Deus diz que todos pecaram. E isto vai a um ponto, ou chega a uma situação que muitas vezes aí é problemática para nós. Pelo contexto aqui, em geral é entendido que esse Alexandre, de alguma forma, ou esteve, ou está no âmbito da igreja. Ou esteve e foi retirado, há até um debate se esse Alexandre é um outro já mencionado na primeira carta a Timóteo, que deveria ser excomungado da igreja ou não, etc. Mas o fato é que o texto indica que esse sujeito, de alguma forma,
tinha algum relacionamento com a igreja, com as verdades do Evangelho. Talvez deixou, talvez foi tirado fora da igreja, talvez ainda está. A verdade é que o apóstolo Paulo, mesmo como apóstolo, precisou lidar com maldosos. Aliás, esse aqui não é o único. Se lermos as outras cartas dele, nós vamos encontrar, vez após vez, Paulo encontrando pessoas difíceis, que realmente o prejudicaram em muitas formas. E sabe, é preciso ficar atento. Estamos pensando em como enquadrar o maldoso, mas vamos aplicar isso a nós também. Nós podemos também cair em atos maldosos. Tome cuidado. Quero recordar a você um caso apenas. Lá em Mateus capítulo 16, tem aquele texto clássico, quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, o que é que vocês dizem que eu sou? Primeiro ele perguntou, o que o povo diz que eu sou? Eles dizem, citam lá. Depois ele fala, e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro faz aquela confissão basilar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha Pedro, isso que você falou não veio da capacidade humana, não veio do sangue, mas foi o próprio Deus que revelou isso a você. Então, nesse momento, Pedro está lá nas alturas, fez uma revelação tremenda, em poucas palavras, que muda tudo. Quem é Cristo? É mais um guru? É mais um aí que quer achar só seguidores, é um que quer propagar só uma ideia nova? Não. Em 4, 5 palavras, Pedro muda tudo. E Jesus vai dizer, olha, isso aqui só Deus poderia ter te dado isso. Não sairia de você. Tremendo reconhecimento. Mas o capítulo continua. E aí Jesus depois começa a dizer que ele há de ir para Jerusalém, há de padecer, há de sofrer, há de morrer. E quando Pedro escuta isso, ele diz, de jeito nenhum. O senhor não vai? E nós não vamos enfrentar isso. Parece uma palavra boa até, bem intencionada. Mas Jesus vai dizer para ele o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Se de um momento atrás ele falou as palavras dos céus, agora Jesus diz, você fala as palavras do diabo, querendo me tirar da cruz. Se eu não for à cruz, eu vim para isso, vou falhar na minha missão e mais, toda a obra cai por terra. A cruz é necessária, preciso ir a Jerusalém. Bem, então, o que eu quero apontar aqui é como mesmo um apóstolo como Pedro, ainda sendo treinado por Cristo, pode, num momento, não deixar de ser apóstolo, mas, num momento, ser usado pelo diabo. Então, é preciso vigiar o coração, o seu coração. E sabe, se você é suscetível a isso, você precisa vigiar. É igualmente muitos dentro da igreja que abrem espaço no seu coração para serem usados pelo diabo, às vezes dentro da igreja, dentro da comunhão. Então, não seja um crente ingênuo em relação à presença e atuação do diabo, porque isso vai lhe dar problemas, essa visão ingênua, não realista, nem bíblica. Então, você precisa esperar pelo surgimento do maldoso. Ele acontece, inclusive, na igreja. Ele se opôs às nossas palavras, diz o apóstolo Paulo. Que nossas palavras são essas? Essa expressão do apóstolo Paulo se refere às verdades do evangelho apostólico, as palavras apostólicas. E ele se opôs a isto. Por isso a indicação é que ele tinha algum vínculo, se não tinha no momento, já teve com o evangelho e com a igreja. Aliás, pastores, líderes da igreja precisam ter esse conhecimento, porque eles lidam tantas vezes com maldades dentro da igreja, pessoas que querem atuar dentro da igreja com intenções erradas, motivações erradas, etc. Mas, enfim, eles surgem, mesmo crentes, muitas vezes como Pedro, abrem espaço para serem porta-voz do diabo e de forma totalmente equivocada. Bem, então preciso enquadrar o maldoso, primeiramente lembrando que eles surgem e, sabe, o fato de você ser do Senhor não quer dizer que você já chegou ao céu.
Você está neste mundo onde o maldoso surge, a maldade está presente, e por isso as implicações e consequências também são possíveis. É preciso contar, então, com os danos. E vem. Jesus Cristo sofreu os danos causados por maldosos. O apóstolo Paulo sofreu tantas vezes também danos causados por maldosos. Então, não fique surpreso se você, como crente, é prejudicado e atingido pela maldade de alguém. Prepare-se com a palavra, adquira a visão da palavra, a realidade da palavra, o realismo da palavra, para você não ficar aí como alguém ingênuo, fácil de ser atingido e derrotado. E aí vem aquele escândalo, mas como na igreja tal pessoa foi assim, fez assim? Isso não é novidade. Não é a primeira vez que acontece, se acontecer. Causou-me muitos males. Não poucos, não alguns males, mas muitos males, diz o apóstolo Paulo. Causou-me. E essa palavra aqui, causou-me, pode ser que ele falou, como pode ser coisas que ele fez. Não sabemos. Paulo sofreu na mão do Alexandre aqui, o ferreiro. Seria ele um difamador, caluniador, ou foi um inimigo, trabalhou contra Paulo? Será que ele foi um falso que traiu Paulo, aqueles que dão uma de amigo, e depois dão uma facada nas costas, bajuladores? Ou será que ele foi um contencioso frontal, talvez opôs-se a Paulo publicamente, partiu para o debate e agressão verbal? Paulo diz, ele se opôs fortemente às nossas palavras, fortemente. Uma oposição sistemática, uma ação aqui aguerrida por parte desse personagem. Que coisa! Como ele prejudicou Paulo? Prejudicou demais. Tanto é que Paulo se dá o trabalho de escrever a Timóteo sobre esse camarada. Às vezes os danos são sutis, às vezes são frontais, mas eles vêm. Pessoas podem nos prejudicar, podem nos atingir, mesmo como crentes em Cristo Jesus. Não fique surpreso, não seja ingênuo em relação a isto. O dano pode vir do ponto de vista emocional, o dano pode vir muitas vezes na forma moral e às vezes até na forma relacional, tantas vezes, na verdade. Alguém com maldade causa um dano relacional tremendo. Paulo não estava imune a esses danos. Você, crente em Cristo Jesus, então, muito menos estará imune a esses danos. O que fazer? Você precisa aprender a conter o maldoso. Faça a contenção dele. Paulo diz para Timóteo que previna-se. Alguns pensariam que isso não é cristão. É cristão, é apostólico, é bíblico. Prevenir-se contra o maldoso. Há uma ideia de atitude cristã como alguém que, de repente, colocou umas lentes, não é, azuis, e vê tudo azul e belo, e que não vê maldade em lugar nenhum. É um ingênuo aberto, pronto para qualquer coisa. Quando Jesus Cristo enviou os apóstolos para pregar o evangelho nas cidades vizinhas, ele deu uma série de instruções para eles, e uma deles que ele disse o seguinte: não, olha, vocês vão, mas sejam simples como a pomba, pombinha, símbolo, não é aquela mas é um símbolo, pombinha branca, símbolo de pureza, paz, né? Sejam simples como a pomba. Vocês vão com o evangelho do Senhor, do perdão, da verdade. Mas sejam também, diz Jesus Cristo, o quê? Espertos como uma serpente, porque vocês vão lidar com o mundo maldoso. E vão atropelar. Cuidado, é preciso se prevenir. É o que Paulo diz a Timóteo. Previna-se desse camarada. Ele é terrível. Ele já me fez mal. Previna-se para não fazer o mesmo com você. Toma todo o cuidado. Meu irmão, o que fazer? É preciso se posicionar. A verdade é a verdade. Paulo não vai ficar dizendo que, olha, eu sou um cristão, não vejo nada de mal, eu só quero ver o bem das pessoas. Olha, o Alexandre Ferreira é um camarada maravilhoso, eu não vou falar nada dele, sabe por que a gente não fala? Ele me causou muitos males. Isso é de conhecimento, é verdade, é fato, aconteceu.
ele me causou muitos males. Previna-se. O caminho cristão é muito claro, Jesus Cristo ensinou. Se o teu irmão, diz ele em Mateus 18, 2 capítulos então depois de 16, quando então Pedro faz aquela confissão que eu citei aqui, em Mateus 18, Jesus Cristo vai falar da igreja e de como a igreja precisa lidar com aquele que cai no erro e no pecado. Mas Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele só, trata com o seu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. É um primeiro passo. Não vai contar para o outro, vai falar com ele. Não vai fazer a fofoca e difamá-lo, vai falar com ele. Esse é o caminho cristão. Não é ir para casa e dizer, não, vou ficar quieto. Vai falar com ele. Se ele te ouvir, diz Jesus, Jesus admite que talvez ele não vá ouvir. E isso é um problema dele, não é seu. Mas vai falar com ele. E aí ele vai à segunda instância. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 pessoas de peso na fé, de reputação, e fala com ele novamente. Agora com mais 2 ou 3. Se ele ouvir, vocês ganharam, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, pode ser que ele não ouça nem mais, nem mesmo 3 ou 4. Aí você leva à igreja. E chega a esse ponto que é cristão, é bíblico, é ensino de Jesus para a igreja. Aí você diz-o à igreja, e então de forma formal, pública, será comunicado à igreja. Talvez ali ele se arrependa, se ele ouvir, ganhou seu irmão. Se ele não ouvir de Jesus, considera-o como pecador. Isso é cristão. Esse realismo de tratar com o mal, e não com uma ingenuidade, uma forma colorida. O mal é o mal e ele precisa ser enquadrado. Previna-se. Esse é o caminho cristão. Prevenir-se não é simplesmente ir para a caverna ou para a montanha e pronto, vou ser um santo aqui agora, não falo com mais ninguém, estou me prevenindo do mal. Não, há um caminho cristão de prevenção. No caso desse Alexandre, ele já foi confrontado, Paulo já tratou, já é caso definido. E Paulo diz a Timóteo, você sabe disto, previna-se, previna-se. É preciso confrontar, e confrontar não quer dizer ir para ofender. Confrontar é colocar frente a frente com o fato, de forma aberta e honesta. Não é ir para ofender, não é ir para agredir, não é ir para destemperar. Há uma forma de se fazer cristã, honesta, direta, claro, mas com respeito. E aí, então, se não há mudança de coração, a maldade prevalece, estabelece-se o fato, como Paulo fez. Isso causou-me muitos males, é um fato. E aí, então, se identifica. Uma das coisas que, bem, a sociologia fala do nosso modo brasileiro de comportar, e isso faz tanto mal até nas igrejas. Esse negócio de eu não vi nada, não me posiciono, etc. É preciso identificar. Não sei, sabe como é que é e tal. Não é? Principalmente na igreja, isso é muito comum, às vezes faz muito mal. Uma vez tratado biblicamente as coisas, é preciso identificar. Esse causou muitos males, diz Paulo. Se ele tivesse se arrependido, mudado, ele não entraria aqui. Mas ficou como fato patente, ele persevera no seu problema, está identificado, é um homem difícil, terrível. Então, é preciso administrar, previna-se, previna-se. Lá está aquele sujeito que adotou um caminho de maldade, e ele persevera nesse caminho, e ele não muda sua atitude, e ele continua naquela atitude errada e que faz mal. É aquela pessoa que se torna tóxica, chegou perto, é como ácido, faz mal para nós, para a gente, chega a nos corroer. Como é que a gente administra o maldoso? Bem, um caminho é colocar limites, dependendo da pessoa, dependendo da maldade, da toxicidade dele, você coloca um dado limite. Algumas pessoas podem chegar muito perto e com frequência, outras podem chegar perto, mas não com tanta frequência, e outros não podem chegar perto e nem com frequência, e daí por diante. Aprenda isso, inclusive, nos relacionamentos familiares. A gente procura nunca fazer um rompimento, não é total, radical, mas devemos administrar o maldoso.
Algumas pessoas você conhece, mas um conhecimento que você mantém, por exemplo, umas conversas casuais lá na esquina, sem encontrar com a pessoa. Há outras pessoas que talvez você recebe no portão da sua casa. Há outras pessoas que você vai permitir entrar na sua casa. E assim temos que fazer, colocar os limites com relação, prevenir pessoas de insistência em caminhos maldosos, que, se sair fora dos limites sábios, vão nos fazer mal e muito mal. Já tentamos, falamos, e a pessoa se qualifica, se define no caminho da maldade, aí nós precisamos saber os limites saudáveis. Mas, às vezes, é preciso até cortar o relacionamento. Isso é cristão. Diante da maldade tal, que nós precisamos cortar o relacionamento. Isso é possível? Sim. Lamentavelmente acontece, inclusive, dentro de matrimônios. Situações terríveis e destruidoras. Não estou falando de casais com dificuldades e que talvez não trabalharam, se trabalharam alguns conflitos. Estou falando de situações realmente terríveis. Terríveis. Destruidoras mesmo. Não é a falha de um momento, um dia, constância, inclusive, histórica. Enfim, sabedoria em lidar com o mal, que é terrível. É preciso fazer a contenção. A própria igreja faz essa contenção. Por isso é o processo disciplinar que eu já citei aqui, de Jesus ensinando em Mateus 18, Paulo fala, Pedro fala nas suas cartas. O mal é real, ele surge, causa danos e ele precisa ser contido. Não pode, em nome de Cristo, correr solto. Em nome de um amor cristão que não considera também a justiça de Deus, equilibradamente deixar correr solto. E não é fácil, muitas vezes. Que Deus possa dar sabedoria e forças para isso. Inclusive, muitos querem desistir de tudo, fazer a contenção. Mas em tudo isso, em lidando com a maldade, cuidado com o ressentimento, a amargura, a revolta que pode entrar no seu coração e até atingir a sua fé. Mas certamente atingir seu emocional, amargar seu coração. Saiba livrar-se do ressentimento quando você lida com o maldoso, que causou danos, e o ressentimento toma conta do coração. Você está deixando o maldoso fazer mal a você. Você está deixando o maldoso controlar a sua pessoa. E é terrível isso. O maldoso fez o dano, você se ressentiu. Ele muda de Bragança para o Japão e de lá ele continua controlando você aqui. Todos os dias. Qual o caminho do apóstolo Paulo? O Senhor lhe dará retribuição. O profeta diz, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Será que conseguimos entender isto? Depois de fazermos a contenção, a tratativa, a verdade é que nós não vamos controlar o maldoso, ele vai continuar fazendo, mas faremos a contenção. E aí? Como liberar o nosso coração? Que fomos injustiçados, que fomos danificados em alguma medida, nós entregamos ao Senhor a justiça dele. Eu tenho uma história de maldade na minha vida tremenda, terrível, lá na minha infância. O que eu vou fazer? Alguns diriam, vou para a terapia. Pode ir, é paliativo. Falar da questão não vai resolver a questão. Ou nós cremos numa justiça que não falha, absoluta e perfeita, e que vem com certeza, e liberamos a presença de Deus que fizer a nós, ou nós ficaremos escravos dessa maldade, mesmo que o maldoso tenha falecido. A verdade é que, quando vamos à cruz, nós vamos ali para morrer, crucificar nosso ego em Cristo. Também vamos crucificar ali nosso desejo de sermos juízes e algozes dos outros, para entregarmos nas mãos de Deus
E a maravilha é que isso nos libera. Os salmos são divididos pelos eruditos em categorias. O extenso livro de Salmos, pela sua linguagem, pelo seu assunto, seu motivo. E há uma categoria chamada imprecatório. E às vezes nós lemos alguns imprecatórios aqui, não sei se você lê os Salmos sempre, espero que sim, que você atravessa os Salmos de vez em quando. E os salmos imprecatórios chocam os crentes muitas vezes, porque há uma linguagem forte, pesada, de alguém, do autor ali, que está sofrendo na mão de maldosos, e ele clama a Deus com palavras vívidas por justiça. E aí nós ficamos bem complicados com esses salmos. O que fazer com eles? Como é que é? Ele fala de forma pesada ali com grandes injustiças que ele está sofrendo, até risco de ele ser levado à morte, etc. Está doente em alguns casos, em alguns salmos, que adoeceu até pela maldade que eles fizeram, e aí ele pede a Deus, não é, que Deus haja. Esses salmos são abençoadores. Note bem que nenhum salmo imprecatório, nenhum salmista toma a justiça nas suas mãos. Essa é a questão. Então, meu irmão, aquilo que está doendo, aquilo que fizeram com você, não vai você querer ser o juiz e algoz. Você vai entregar a Deus. E se o prejuízo continua, peça que Deus faça justiça. Deus conhece. Mas, como os salmistas fazem de forma muito comum nos salmos também, o seu pedido de justiça não feche totalmente na sua visão e conclusão. Entrega nas mãos de Deus, você pode colocar ali o seu pedido numa ação de Deus, mas sempre aberto que Deus faça o julgamento final. Quem sabe você está equivocado, você tem parte nesse problema, etc, etc. Talvez não é esse o caminho. Mas, enfim, quando nós conseguimos entregar a Deus o maldoso, a libertação chega às nossas vidas. Ou é por aí, ou não há. 10.000 terapias não vão corrigir isso. Essa é a grande verdade. Esse é um mundo de injustiça, muitas injustiças. Ainda tempos atrás, estava conversando com um adulto aí, volta de quase 40 anos de idade, que teve uma infância, hoje é um homem, casado, em profissão, tudo certo, mas começou a me contar da infância dele, foi uma infância dura, muito difícil. Passou muitos sofrimentos. E ele começou a chorar. Um homem grande, forte, começou a chorar. Sentado à mesa, chorava. E eu fiquei espantado, um homem tão forte assim, fisicamente, chorando. E imagina quanta coisa guardada lá dentro. E eu comecei a conversar com ele sobre o que fazer com isto. Qual é o caminho? Qual é a solução? Inclusive injustiçado por pessoas que já foram. Onde você vai tratar isso? Se não for chegar no momento de dizer, Deus sabe das coisas, e eu entrego a Deus, entregando a Ele em Cristo, hoje eu me libero para viver minha vida, e parar de viver debaixo do controle de quem me fez mal. Ou nós somos libertos por esse quebrantar diante de Deus, até de humildade, de entregar a Ele, ou não somos livres. Nós não retribuímos injustiças. Isso sim não é cristão. Ele fez, eu vou fazer. Isso sim não é cristão. Nós não usamos de vinganças. Nós não tomamos a justiça primeiramente em nossas mãos. Nós entregamos ao Senhor. O Senhor lhe dará a retribuição. E Paulo segue a sua vida, não é? Entregar a Deus é libertador. É preciso se livrar do ressentimento. Meu irmão, se você não aprender isso, como o maldoso e a maldade vão surgir na sua vida, se alguém disser aqui, não tive ainda esse problema, você vai ter, pode esperar. E vai lhe trazer danos. Você não está preparado para viver nesse mundo. Porque você não saberá como fazer a contenção e mais, você não saberá se livrar da escravidão do ressentimento. Viverá os seus dias amargos, e esse maldoso, vivo ou morto já,
vai acabar com os seus anos, os seus vidas e a oportunidade de se florescer nas mãos de Deus. A graça de Deus nos toma onde nós estamos e nos liberta e nos leva daqui para frente. Você não vai voltar atrás, mudar nada. É só a graça de Deus daqui para frente na sua vida. É difícil, eu não aceito isso, realmente. Eu entendo que é difícil. É preciso clamar pela graça de Deus, uma obra divina. Eu não aceito isso, você tem direito de não aceitar, então fica nessa situação que você está. E fica falando e falando dela. Talvez com um conselheiro, talvez em rodinhas, ou talvez remoendo lá dentro. E fica vivendo dessa forma. Enfim, é o único caminho de libertação. Enquadra o maldoso, enquadra o maldoso. Agora, quando nós enquadramos a maldade presente em nosso meio, ser humano, nós precisamos concluir com uma advertência a cada um de nós. Nós gostamos muito de falar do maldoso na terceira pessoa, seja singular ou plural. Ele, ela, eles. Note bem nesse texto aqui. Qual é a advertência? Uma pergunta. Sou eu um Timóteo que viveu, se comportou dentro das verdades do Evangelho, da ética cristã, e fez bem a Paulo? Ou sou eu, hoje, um Alexandre, o ferreiro, que causa muitos males? Cuidado, porque é fácil falar da maldade que os outros têm, mas é muito difícil o nosso orgulho permitir que nós reconheçamos: hoje eu fui o Alexandre, o ferreiro. Ontem eu fui o Alexandre, o ferreiro. Lá atrás, com aquela pessoa, eu fui o Alexandre, o ferreiro. Então, quando nós pensamos em enquadrar o maldoso, creio que a primeira lição aqui é que precisamos começando pelo enquadrar a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E jamais sejamos mal para os outros, para a igreja e para a família. Vamos orar?